Meus amores, hoje vamos fazer um apanhado geral, vamos de A a Z entre o seu ser amado, essa pessoa que você tem no seu coração, e você. Mesmo que vocês não estejam mais juntos, vamos ver como que está essa situação, se tem solução, se não tem, se tem bloqueio e, claro, as tendências, tá bom? Se esse tipo de tema já te desperta interesse, então vem comigo. Salve, família Onda Mística, tudo bem com vocês, meus amores? Eu espero que vocês estejam todos bem. Para vocês não dizerem que eu não jogo pó de pirlim-pim-pim nas leituras, sempre que eu falo, né, que eu não sou de ficar jogando pó de pirlim-pim-pim para que sempre dê certo, aquela coisa toda, seja de luz vai voltar, né? Eu trouxe meu pó de pirlim-pim-pim, tá? Vou colocar aqui. Se tiver que funcionar para você, vai funcionar. Se não tiver que funcionar, meu amor, joga para o universo, ou então procure entender o porquê que de repente não está funcionando, tá? Não vai ser por falta de pó de pirlim-pim-pim, ó. Tá vendo aqui? Tô jogando aqui, ó, meu pó de pirlim-pim-pim, ó. Tá vendo aqui? Tá dando para vocês verem? Espero que esteja dando para vocês captarem, ó. Tá caindo aqui nas cartas, ó. Tá vendo? As cartinhas já tudo ficando brilhosinha, ó. Tá? E também, deixa eu fechar aqui direitinho, porque isso aqui voa, que é uma beleza. Eu faço uns preparados, eu nunca comentei isso aqui, mas eu faço, tá? Eu faço umas infusões de ervas, tá no final, mas eu já tenho outro ali preparado, daqui a pouco eu vou encher, mas eu queria já trazer esse aqui. Aliás, eu preciso inclusive trocar esse vidrinho, né, que misericórdia. Podia ser um vidrinho mais interessante, né, mas enfim. Eu vou arrumar um outro vidrinho mais bonitinho. Então, eu preparei esse aqui e vou também estar colocando aqui, ó. Vamos lá, tá vendo? Tá dando pra ver aqui, ó? Ó, ó. Ó. Meu amor, se essa leitura hoje não for babado forte, eu não sei mais o que é nessa vida. Beleza? Vai ter tarô, vai ter baralho cigano. Então, a moedinha de troca que eu peço para vocês é o seu like. Se você puder, compartilha, né? Deixa um coraçãozinho, uma florzinha, que seja, se você não quiser comentar nada. Se bem que eu gostaria que você comentasse comigo o que você achou de toda essa ornamentação que eu trouxe exclusivamente para essa leitura, tá? Que mais? Se aparecer o botão de hypar na hora que você for dar o like, você pode hypar, porque é 0800, não paga nada, e você ajuda no engajamento do canal. Agradecer a todas as pessoas que, além de serem os meus inscritos, meus queridos, minha família, Onda Mística, as pessoas que estão me acompanhando, mas não se inscrevem, porque eu não sei, né? Mas tem muita gente que me acompanha, eu sei disso, mas ainda não, sei lá, não se decidiu, ou esquece, também tá valendo, mas tá assistindo, tá acompanhando, tranquilo, a amizade continua, beleza? E também, lógico, não poderia faltar as pessoas que gentilmente estão apoiando o canal, sendo membro do canal, que aliás já tem um botãozinho aqui, se você quiser tocar no teu coração, de apoiar o meu trabalho, para que eu possa trazer mais e mais coisa para vocês, inclusive para os membros, coisas diferenciadas. O convite foi feito, tá? Se você quiser, você clica lá, você vai ver. Cara, os valores são pequenininhos, não paga nem um cafezinho. E tem uma novidade que já está para acabar, para encerrar, agora no final do mês de novembro, que eu liberei para os membros, que eu não pude liberar ainda para geral, tá? Uma situação que eu estou fazendo ali, que está bem interessante, as pessoas que estão adquirindo, cara, já tem até feedback muito legal. Então, assim, se você ficou curioso ou curiosa e quiser saber, vai lá no Clube de Membro, que a gente, inclusive, já tem até playlist, tá? Beleza? Falei pra caramba porque eu fiquei empolgada, graças a Deus. E vamos lá. Primeira opção, o coração prata com arcano. Eu não sei se a luz vai captar, gente, mas tá todo cheio de brilho. Botei brilho na mesa toda, mas tá bom, que eu gosto de um brilho mesmo, sou dessas.
Adoro um brilho, gente. Não posso ver um negócio brilhando na minha frente que eu já fico igual, sabe aqueles mosquitinhos que vai assim pra luz? Eu sou assim. Arcano com o coração prata, primeira opção. Segunda opção, o coração rose gold, ok? Com videntes da luz. Tá dando para ver o brilhozinho aqui no vidente da luz? Talvez daqui dê para ver melhor, porque a contracapa é mais escura, né? Tá dando para ver? O pó de pilim-pipim? Para depois ninguém dizer que eu não jogo pó de pilim-pipim. Porque eu mesma falo. Eu mesma falo para vocês que eu não fico jogando pó de pilim-pipim na leitura de vocês, tá? Porque a minha intenção não é fazer uma leitura. Claro, que eu tô sempre na torcida, né, de quem tá me acompanhando, quem me assiste, sendo inscrito ou não inscrito, sendo novo ou recorrente, não importa. Eu tô na torcida para quem tá me assistindo, sempre. Mas a minha, vamos dizer assim, o meu compromisso é com a verdade. Então, por isso que eu fico falando, brincando com vocês, que as minhas leituras eu não fico jogando pó de pilim-pim, para que sempre tudo dê certo, porque a vida não é esse mar de rosa que muita gente pinta por aí. Então, eu me sentiria mal, né, de fazer uma situação dessa, ficar tentando iludir, ficar tentando ludibriar você, sempre trazendo uma leitura que eu sei que a maioria quer ouvir, tá? Eu sei. Só que a minha energia não me permite, caso eu veja que a situação não está favorável, dizer que está favorável só para agradar. Esta sou eu, entendeu? E a minha energia, tá? Beleza? Então é isso. Então vamos lá, já se conectou? Se não se conectou, dá uma pausa no vídeo, se concentra. E se você não conseguir, também não tem problema. Assiste as duas leituras e vê aquela que melhor se adequa à sua realidade. Beleza? Perdão. Mas vamos lá. Deixar de gaiatice e vamos ao que interessa. Aqui o coraçãozinho prata. Vamos lá. Tira esse momento para você. Não fica pulando o vídeo, porque às vezes no início da situação você pode não entender, ficar meio confuso, e conforme eu vou dispondo as cartas, cara, a situação vai se revelando. É assim que é uma leitura de tarô. Não adianta eu tirar uma carta lá no início e você pular já para o final para ver o resultado, porque no meio da situação tem alguma informação ali que você provavelmente vai precisar saber e você, por ficar pulando, não vai saber e depois fica, entendeu? Com a história pela metade. Então, preste atenção. E vai ter conselho também, tá? Eu vou estar tirando baralho cigano, vou estar tirando conselho aqui com o oráculo. Então, vamos lá. Vamos ver aqui. Para quem se conectou com essa primeira opção. Mostra para mim, por favor. Mostra para mim, por favor. Vamos ver aqui. Olha que coisa mais linda esse deck também. Vou colocar aqui. Se precisar, eu clarifico, vocês sabem disso, tá? Deixa eu mexer aqui para não tirar a carta do lugar. Vamos lá. Mais uma sequenciazinha de carta. Por favor, mostra para mim, por favor. Vamos ver aqui. Tá dando pra ver? Tá, né? Tô botando aqui porque senão vai atrapalhar a carta daqui, tá? Pois, muito bem. E aí vocês não conseguem ver a última carta. Deixa eu puxar pra cá. Que eu quero vocês vendo as cartas. Que eu sei que vocês gostam de ver.
Aqui, ó, tá vendo? Olha que coisa mais linda que ficou isso, gente. Olha pra mim. Vamos ver aqui. Esse ser de luz. Mundo. Enamorados. E justiça. Deixa eu mostrar a carta aqui pra vocês, ó. Primeira carta que saiu, a carta do mundo. Calma que eu já vou explicar, não fica pulando não, tá? Observa a carta, sente a energia da carta e vai mentalizando aquilo que você quer saber, justamente para que eu possa pegar essa energia e trazer aqui para a leitura. Olha que coisa mais linda também, esses enamorados. E aqui, ó, carta da justiça. Bom, o que a gente tem aqui? Aqui me parece que esse ser de luz, pode ter passado por alguma situação, por causa da carta do mundo, me mostra que, de repente, vocês começaram esse relacionamento, o ser de luz, vamos dizer assim, disposto, sabe, a recomeçar uma situação, ou recomeçar uma vida, de repente, com você, porque a carta do mundo, nesse sentido, em relação ao seu ser de luz, me mostra uma pessoa que podia, assim, estar passando por um final de ciclo, né, sabe, se permitindo viver uma outra situação que pode ter sido muito bacana, tá? Até porque a gente tem aqui a carta dos enamorados, que me mostra essa conexão. Porém, aqui eu vejo que pode ter havido uma dúvida. Aí você pode me dizer, porque o ser de luz tinha um relacionamento, saiu de um relacionamento, me conheceu, ou qualquer coisa nesse sentido, a gente começou ali um TTT, que me parece que foi isso aqui, um envolvimento, mas em determinado ponto, o ser de luz começou a apresentar, vamos dizer assim, inseguranças, né? Ou, de repente, começou a ficar dividido, porque também havia um envolvimento emocional aqui, mas aqui me mostra uma questão de que houve um momento em que esse ser de luz ficou dividido, tá? De repente, entre você e uma outra pessoa, que pode ser que aqui a gente esteja falando de triângulo amoroso. Por isso que eu falei que aqui, essa pessoa pode ter vindo de um outro relacionamento, ou até que tivesse um outro relacionamento, alguma coisa nesse sentido, mas é como se a pessoa quisesse experienciar coisas novas, sabe, se permitir viver esse relacionamento, porque houve uma conexão, mas a pessoa em determinado momento aqui, ó, começou a ficar na dúvida, entendeu? Começou a ficar na dúvida, tá? Aqui a justiça me mostra que esse ser de luz pode ter tomado uma decisão e até, inclusive, de se afastar de você? Pode. Pode. Se foi por conta de uma outra pessoa, ou se foi por conta de situações da vida do ser de luz, aí você pode me contar aqui, tá? Mas aqui, com essa carta da justiça, me mostra essa pessoa tentando agir de uma maneira mais, vamos dizer assim, racional, né? Do que aqui nos enamorados. Aqui o enamorado me mostra muito essa coisa do emocional, né, essa oscilação de ser de luz, não oscilação, mas essa questão de, não sei se eu fico com uma, se eu fico com outra, se eu volto para outra, ou se eu termino de vez com a outra e fico com essa, entendeu? É essa dualidade que eu vejo aqui no ser de luz. Mas hoje eu vejo que o ser de luz tem mais essa coisa de eu preciso ser mais racional, ou precisou ser, porque aqui pode ser que o ser de luz tenha se afastado de você, tá? Por conta de uma decisão que esse ser de luz botou ali na balança, pesou e pode ter se afastado de você. Essa carta me mostra isso aqui, tá? Caso vocês não tenham se afastado, aqui me mostra uma pessoa que realmente tá, vamos dizer assim, mais racional nesse momento também, mas pensando, não pensando, mas vamos dizer assim, sentindo se ainda vale a pena manter, ficar com esse relacionamento,
entendeu? Tentando demonstrar segurança, tentando demonstrar mais altivez, ou que de repente está determinado realmente a tomar uma decisão. Também tem isso aqui. Tem as pessoas que, para quem esse ser de luz realmente já se separou, se afastou, e tem essa situação em que o ser de luz está sentindo que precisa tomar uma decisão, ou que já está até se sentindo, não se sentindo, mas tentando buscar essa racionalidade para tomar uma decisão. Entende? Me parece que é isso aqui, tá? Aí a pessoa pode ficar mais fechada, não sei, porque a gente vai ver isso aqui, mas pode ser que de repente a pessoa fique um pouco mais na dela, pode. Mas vamos clarificar mais aqui para ver mais essa situação. Ó, enforcado. Aqui existe uma situação que se, por exemplo, vocês estão afastados, o ser de luz está sentindo tua falta? Tá. Porque eu comecei falando que aqui podia haver um afastamento na justiça, né? Se vocês estão afastados, esse ser de luz está com um pensamento muito voltado em relação a você? Sim. Me mostra muito isso aqui, tá? A pessoa pode ter tomado uma decisão, pode ter se afastado de você, mas o pensamento desse ser de luz não é de uma pessoa que esqueceu você. Acho que essa é a palavra. Essa pessoa não esqueceu e não esquece você, tá? O enforcado tem sempre essa memória, inclusive afetiva, né, de uma situação. Se vocês ainda estão juntos, esse ser de luz pode estar se sentindo, não se sentindo, mas percebendo que ainda está preso a uma situação que nesse momento essa pessoa, por mais que queira tomar uma decisão, ou que precisa tomar uma decisão, mas é uma pessoa que tem o quê de uma dependência aqui muito grande. E pode ser emocional. A pessoa até quer ser mais racional, mas chega na hora, entendeu? Na hora de agir, de realmente mostrar que veio, começa a ficar fraquejando. Eu vejo uma pessoa que fraqueja na hora de realmente tomar uma decisão. Até quer, mas na hora de tomar a decisão, fica assim, sempre colocando, né, alguma barreira, ou botando alguma desculpa, ou se vitimizando, ou com aquele pensamento, caramba, eu não consigo agora, ou de repente, eu não consigo deixar, soltar uma situação, porque o enfocado tem tudo isso aqui, tá? Pode ser que, se caso vocês estejam separados, essa pessoa realmente tá com esse pensamento de saudade aqui, sentindo tua falta. Se vocês estão juntos, por mais que essa pessoa queira mostrar que está pronto ou pronta para uma decisão, que é muito seguro, que faz e acontece, aquela coisa toda, por causa da quarta da justiça, mas no fundo, é uma pessoa que tem problemas emocionais. Aí cria um personagem, entende? Para fazer com que você, de repente, olhe e fale, não, essa pessoa vai se decidir, essa pessoa já está, né, pronta para tomar uma decisão, essa pessoa vai vir com uma resposta, mas é como se a pessoa fizesse um teatrinho, entendeu? Está se enganando e enganando você. Enganando no sentido de que a pessoa não está preparada ainda para realmente tomar uma decisão, caso vocês não estejam mais juntos, tá? Como eu estou falando. Tá prestando atenção até aqui? Pois muito bem. Aqui, ó, temperança. Aqui eu vejo um ser de luz que pode ter pedido um tempo, um ser de luz que pode tá, como eu falei antes, mais na dele, sabe, tentando entender melhor essa situação. Não vejo uma pessoa que esteja externando, né, realmente uma situação ou que está sentindo. Eu vejo uma pessoa que parece que está tentando se resolver com essa carta da temperança.
E se houve um afastamento, claramente essa pessoa pediu um tempo aqui. Pode até não ter, vamos dizer assim, a pessoa virou as costas e diz que não quer mais saber de mim. Até porque a pessoa pensa, né, que no enforcado. Mas aqui existe uma questão dessa coisa de, sabe, de um tempo, um afastamento, ou precisar de uma comunicação mais tranquila. Não é tranquila que eu ia falar. É como se essa pessoa precisasse saber o que realmente quer. Eu vejo esse ser de luz pesando realmente, gente. Aqui, tanto na justiça quanto na carta da temperança, me mostra que há que se ter um equilíbrio. Mas a cabeça desse ser de luz é de enforcado. Por isso que eu falei que emocionalmente, essa pessoa ainda pode não estar preparada para tomar uma decisão, ou se afastou de você, sente falta de você. Porque aqui, claro, vocês podem ter se afastado sim. Lembra que eu falei aqui? Tanto na justiça quanto na temperança, a pessoa pedindo tempo. Mas a pessoa não esquece você. O problema é que o emocional desse ser de luz não é lá essas Brastemp, né? A gente já viu pela carta dos enamorados. Entendeu? E as cartas estão só me confirmando isso aqui. Aí você fala para mim, vocês estão juntos, vocês estão separados, né? É triângulo amoroso ou o ser de luz é uma pessoa problemática mesmo? Se não for nenhuma dessas questões, pode ser que haja uma barreira por conta de repente, o ser de luz estar longe de vocês. Pode. Porque esse mundo aqui, pode ser que essa pessoa não esteja próxima a você, né? Aí cria essas questões, essas dúvidas, entendeu? De repente, ser de luz até querendo resolver a situação, mas se for um distanciamento geográfico, a pessoa, cara, tá botando muito empecilho para resolver uma situação. Sabe que precisa resolver, mas fica ali. Que nem a temperança mesmo, né? É molengando para resolver a bagaça do negócio. Entendeu? Aí vamos ver o que mais? Imperatriz. Sentimento tem. Eu falei que essa pessoa não esquecia você, tinha memória afetiva sim, né? Mas se vocês se afastaram, se o ser de luz pediu um tempo, não foi por falta de sentimento, tá? A não ser que vocês tenham começado recentemente aqui o relacionamento. Porque se for, aí realmente essa pessoa tem probleminhas emocionais que de repente ele ou ela, não vou ficar ele e ela para, né, para não me confundir, para resolver, e aí começa a colocar, vamos dizer assim, as suas próprias prioridades, né, o seu próprio sentimento, o seu próprio ego à frente de uma situação. Entendeu? Agora, se vocês já têm um relacionamento já de longa data, ou tiveram, caso vocês estejam afastados, claramente essa pessoa gosta de você ainda. Claramente. Tá? Se vocês estão juntos, pode até ser que vocês estejam passando por algumas discordâncias, aquela coisa toda, né? Por uma questão de repente, o ser de luz não corresponder à sua expectativa, não trazer a resposta que você quer nesse momento, tá ali empurrando com a barriga, que nem na temperança, mas, cara, a pessoa gosta de você pra caramba, tá? Gosta muito. Agora vamos ver uma tendência, né? Sacerdotisa. Aqui realmente, se você, aqui houve um afastamento. Se não houve, vai haver, tá? Já vou logo avisando, né? Apesar de ter jogado pó de pilim-pim-pim, joguei, né, um negócio aqui para melhorar a situação, mas, cara, aquilo que eu falei, eu não vou ficar mentindo para vocês, tá? Um enforcado com uma sacerdotisa é uma pessoa que não consegue agir.
E aí nessa de não conseguir agir, ou de repente não conseguir decidir, tomar uma decisão, se resolver esse caso, se compra uma bicicleta, a pessoa se distancia. Não estou dizendo que a pessoa vai ficar longe de você para sempre. Mas aqui, se vocês ainda estão juntos, mesmo a pessoa gostando, tá? Aqui pode haver um afastamento. Pode haver um afastamento, né? Essa pessoa, como eu falei antes aqui na temperança, pedindo um tempo para pensar melhor. Porque aqui a pessoa precisa realmente se resolver emocionalmente, estou falando isso desde o início, para tentar resolver essa situação, caso vocês estejam juntos. Mas que aqui tem uma tendência de um afastamento, tem. Volto a repetir, não é um afastamento definitivo, não me mostra um afastamento definitivo, tá? Mas por essa inércia do ser de luz, de repente, não sei se você está cobrando uma resposta desse ser de luz, se você quer que essa pessoa se resolva a ficar com você, ou se for distanciamento geográfico, a pessoa demorando para resolver se vai ir até o encontro ou não, essa pessoa vai demorar, mas pensa. Aí aqui realmente eu não vejo essa pessoa agindo, tá? Aí pode acabar fazendo com que, né, essa situação, sabe, fique parada mesmo, né? Se vocês estão juntos, gente, toma cuidado, porque aqui existe uma possibilidade desse afastamento acontecer. Justamente por conta dessa situação emocional aqui desse ser de luz. Ele vai precisar de um tempo, sabe, para poder pensar melhor sobre essa situação. Lembra que eu falei aqui da justiça? Mas é uma pessoa que provavelmente tem crenças limitantes, pode ser uma pessoa apegada, de repente, a alguma situação, ou alguma outra pessoa também, e aí vai precisar de um tempo, que nem eu falei aqui na temperança, né? Mesmo gostando, pode querer dar um tempo com você, se afastar um pouco de você. Volto a repetir, não é um afastamento definitivo, mas que pode acontecer, pode. Mesmo vocês estando juntos. Principalmente se você está cobrando um posicionamento desse ser de luz. Claro que eu não estou dizendo que a culpa é sua, mas pelo que eu estou vendo aqui do ser de luz, a pessoa vendo que de repente precisa se colocar mais, ou te dar uma resposta, sei lá, ser mais atencioso, mais presente dentro dessa relação, a pessoa nesse momento não está em condições não. Tá? Não está em condições e aí pode acabar, né, aquela coisa, não consegue se decidir e acaba dando uma afastada, tá? E para alguns aqui realmente já houve, de fato, um afastamento. Mas eu não vejo como sendo um afastamento definitivo, não, porque tem um sentimento, a pessoa pensa em você, lembra de você. Se for triângulo amoroso, essa pessoa pode até ter optado ficar com uma outra pessoa, mas isso não significa que a pessoa deixou de gostar de você, gente. Enforcado com Imperatriz, a pessoa não esquece você. Por mais que de repente essa pessoa queira, que nem aqui na justiça, né, bancar o racional, o durão, aquela coisa toda, mas por dentro, cara, é você na veia, entendeu? Mas enfim, aqui pode haver um afastamento sim, tá? Pode ser medo de assumir um compromisso, pode ser medo de realmente se posicionar, também pode, não deixa de ser, né? Aquela falta de confiança em si e falar, não, cara, eu gosto demais dessa pessoa, eu vou confiar de verdade, eu vou me jogar de cabeça, eu vou assumir, também pode, né? Ser uma pessoa que, além de ter esse problema emocional, que não sabe se casa se compra uma bicicleta, pode ser uma pessoa que tem medo, né, de assumir de fato o que sente aí, naquela de ter medo. Gente, eu já vi tanto isso, de ter medo do que sente em relação a outra pessoa, aí a pessoa fica sem saber o que fazer, fica ali que nem barata voa, aí acaba se afastando. É impressionante
como tem ser de luz que precisa de terapia. E aí haja terapia para você também, né, meu amor? Porque se você fica esperando uma resposta dessa pessoa, e essa pessoa fica com essa lenga-lenga que eu vejo aqui na temperança, sabe, tentando sempre empurrar com a barriga, não, depois eu faço, depois eu ajeito, aquela coisa toda, fala pra mim, se você não fica cansada, né? Eu vou tirar aqui, com esse aqui mesmo. Vou tirar uma carta de conselho, primeiro com o tarô, tá? Vou tirar, na sequência aqui com o baralho cigano, pra gente ver melhor essa situação. Se tem alguma outra informação que eu possa acrescentar. E no final ainda tem uma outra aconselhamento, só que com um oráculo, tá bom? Então, vamos ver aqui, um aconselhamento para quem se conectou. Já deixaram o like? Se não deixaram, deixa agora, que é um bom momento, tá? E quem puder, por favor, comentem se vocês gostaram de toda essa ornamentação, do pó de pilim-pim-pim. Bem que eu tentei, tá? Mas pelo menos não vi nenhum afastamento definitivo. Já estamos no lucro. Porque tem uns que eu já falo logo, não, esse aqui já foi, entendeu? Mas esse aqui não. Esse aqui pode estar em stand-by. Mas também, né? Tá que nem mosca de padaria. Nem, entendeu? Nem sai de cima. É bem isso. Mas vamos ver aqui. Mas para mim, por favor, um aconselhamento, um direcionamento para quem está nos assistindo. Quem se conectou com essa primeira opção, obrigada. Lua. A Lua, como um conselho, ela me mostra mais um alerta, né? Claro que tem um conselho, mas também tem essa coisa do alerta, sabe? Para você não ficar se iludindo muito, não ficar criando muita expectativa, né? Nas conversinhas aqui desse ser de luz, porque me parece que é uma pessoa que tem uma tendência a ficar empurrando com a barriga, né? Uma situação. Pode ser o tipo de pessoa que promete que vai resolver, aí daqui a pouco, quando você pensa que a pessoa está pronta para resolver, a pessoa vai e pede um tempo, aí quando você pensa que a pessoa está se afastando, você sente a pessoa, sabe, mais distante de você, mesmo que não distancie tudo, ou não separe tudo, né? Mas você sente que a pessoa já não está mais da mesma maneira, tão conectada com você? É isso, né? Então, a pessoa fica gerando aquela expectativa em você, você cria uma ilusão de que, não, uma hora isso vai passar, aquela coisa toda, e aí você... Porque a Lua traz essa questão de ver uma situação, mas com muita emoção, a gente acaba distorcendo, de fato, uma realidade. Percebe? E aí você fica acreditando numa situação ou numa resolução de um problema que há quanto tempo vem se arrastando. Entende? Então tá na hora de você parar, né, para você olhar também para as suas próprias emoções e ver se esse tipo de comportamento do ser de luz, cara, não tá deixando mágoa demais aqui no teu coração. O que eu falo da mágoa? Mágoa é uma água parada, é uma má água. Percebe? Um medo de enfrentar, de fato, uma realidade. De repente, o ser de luz com essa situação de que, não vou resolver, não vou resolver, aí uma hora tá junto, outra hora tá afastado, e você com medo, porque a Lua também fala de medo, de você encarar os seus próprios medos, ou uma situação que você precisa enfrentar e ver com mais clareza, tá? Para poder tomar melhores decisões. Porque a Lua traz enganos. Então você pode estar nesse momento ainda se iludindo com uma situação, com uma perspectiva, um futuro ainda com esse ser de luz, porque alguns aqui podem ainda estar juntos. Sim. Então aqui me fala de, cara, presta atenção, sabe, não só nas palavras do ser de luz, mas principalmente nas atitudes. Por isso que eu bati tanto na tecla aqui de falar que o ser de luz podia fazer assim, o ser de luz podia fazer assado. Por quê? Porque não adianta ficar falando só o que o ser de luz tem de intenção, porque de boa intenção o inferno está cheio. Entende? É isso.
Então, assim, não crie uma expectativa além do que realmente possa ser essa situação. Porque algumas aqui podem realmente ainda estar alimentando, né, essa crença, essa ilusão de que essa pessoa vai voltar, de que essa situação vai passar, de que essa pessoa em algum momento vai tomar uma decisão. Entende? Aqui é abrir os olhos de fato e ver essa situação como ela realmente é, por mais que doa, porque apesar da Lua estar falando dessas ilusões e fala muito da emoção, fala que isso também causa medo. Às vezes você encarar essa situação de frente e ver que de repente, cara, não, sabe, eu estou me esforçando para manter uma situação que só está me causando essa mágoa que eu falei, né, essa dor. E aí é uma coisa que fica ali, remoendo, e às vezes você não fala por medo de repente até não aborrecer lá o princeso, tá? Para de repente o princeso não ir embora de vez da sua vida, e você aqui cultivando essa dor, esse medo, por uma situação que você não tem nem certeza se a pessoa vai realmente, em algum momento, ter essa coragem, sabe, de assumir um relacionamento com você, ou de deixar uma outra situação e ficar com você, ou de voltar para você, entende? É isso, então olha para você nesse momento e vê o que realmente te machuca dentro dessa situação, né? Porque se você olha de frente, você percebe que, cara, eu realmente tenho medo, eu não quero perder essa pessoa, mas a partir de hoje eu não vou me iludir mais. Pelo menos tenha essa consciência de não ficar criando ilusões para não criar mais sofrimento. Quer continuar com a pessoa? Beleza, a carta não está dizendo para você não continuar com a pessoa. Ela está te aconselhando para você se olhar, né, e entender esse ponto de dor em você, para saber se vale a pena ou não ficar com essa pessoa, para saber se vale a pena insistir com essa pessoa, se de repente essa situação toda, sabe, não está te levando a ficar criando, imaginando uma situação que o que te garante que vai ser, vamos dizer assim, efetiva? Né? Que esse ser de luz, de repente, já está nisso há quanto tempo com você? E não muda. E aí você na expectativa, esperando esse ser de luz mudar, e o ser de luz sempre com as mesmas desculpas, com as mesmas respostas. Lembrei de uma música, mas eu me recuso a cantar, tá? Então é isso. Mas vamos ver aqui com o baralho cigano. Se tem mais alguma situação que a gente não viu, né? Mostre para mim, por favor. O que mais a gente precisa ver dessa situação do primeiro grupo em relação ao ser amado? Saíram duas, estrela e cobra. Sim. Estrela e cobra. Opa, só virou essa aqui, então é que eu vou aceitar, já que essa aqui caiu virada, né? Estrela e cobra. Aqui é aquilo que eu falei, gente. A estrela, juntamente com essa carta da cobra aqui, me mostra que assim, cara, para de ficar, né, acreditando. Me parece até que é um conselho para você, né, que é uma situação que não tá, vamos dizer assim, gerando uma perspectiva legal, entendeu? Justamente por conta dessa carta da cobra aqui, né? Aquela crença de que a situação vai mudar, que esse ser de luz vai mudar. Eu vejo um ser de luz que não consegue soltar uma situação, deixar uma situação. Pode ser que aqui a gente esteja vendo interferência de uma outra pessoa, no caso, se for rival, pode ser.
né? A rival interferindo, não deixando esse ser de luz realmente tomar uma decisão. Olha aqui a carta da comunicação, né? A carta da carta. De repente vocês não conseguem se falar, porque tem uma outra pessoa envolvida. E aqui também pode ser aquela coisa que eu falei do distanciamento geográfico, tá? Aqui, ou o ser de luz realmente não consegue, tá? Deixar uma situação e se resolver de fato com você, tá? Esclarecer uma situação com você, aquela coisa toda que precisa, tá? Porque aqui me parece que para quem já está afastado, é como se essa comunicação que não está havendo, que aqui me parece que não está havendo uma comunicação, é justamente por essa falta ou de atitude desse ser de luz, ou por conta de uma terceira pessoa, caso seja triângulo amoroso, o ser de luz não conseguindo realmente, sabe, deixar essa situação e se comunicar com você, falar com você. Eu não estou dizendo nem voltar, né? Mas eu estou vendo que aqui tem gente que não está nem conseguindo falar. Percebe? Mas eu não vou botar tudo na conta da rival, não, tá? Porque aqui tem ser de luz, tá? Que tem aquela coisa, medo de encarar situações, assumir uma situação. Aqui tem ser de luz que tem medo, porque essa carta aqui saiu no negativo com as estrelas. Então, é uma pessoa que tem uma dificuldade de assumir algo mais adiante, sabe? De vislumbrar de fato um futuro, né? Assumir aqui, ó, né? E falar a verdade. Não, eu vou ficar com você. Tá vendo que, inclusive, essa carta aqui, ela tem aqui, ó, uma pena. Então, a pena que antigamente o pessoal usava pena, né? Como se fosse uma caneta, tá? É como se realmente essa pessoa tivesse esse medo, esse receio de um futuro em que ele vai assumir alguma coisa com você. Entendeu? Então, o baralho cigano está me confirmando uma situação que eu já tinha visto lá no tarô e eu preciso falar aqui para vocês. Porque nem tudo é só a rival. Tem ser de luz que às vezes fica até usando nessa situação de que é porque a rival faz isso, a rival faz aquilo. Mas cadê a coragem desse ser de luz que eu não estou vendo aqui? Eu não estou vendo um ser de luz corajoso. Eu nem vi um ser de luz corajoso para tomar uma decisão no baralho cigano, no tarô, e nem estou vendo um ser de luz corajoso para tomar uma decisão e seguir uma situação com você, resolver uma situação com você, aqui também no baralho cigano. Por isso que eu falo, não vamos colocar tudo só por conta da rival não, tá? Porque tem certas coisas que o ser de luz precisa realmente deixar e ele não deixa. Ele não deixa, porque tem apego. E outros é porque tem medo de vislumbrar, de fato, uma situação, de assumir, de fato, uma situação, de assumir que gosta de você, porque, inclusive, a estrela é um naipe de copas, olha aqui. Entendeu? Então, tem todas essas situações aqui que eu tô falando, que eu já havia falado no tarô, mas o baralho cigano tá só me confirmando, tá? Aí você me diz, vocês estão juntos, vocês estão separados, o ser de luz é uma pessoa fraca nesse sentido de realmente se impor diante das situações e de assumir uma situação com você? Alguns aqui me parece que é bem isso, tá? Não é só por conta de questão de rival, não, porque aqui me parece também que tem muito ser de luz que fica usando isso como desculpa para sempre que ele tiver que dar uma fugida ou não puder, vamos dizer assim, resolver uma situação com você, aí ele vai usar a rival como desculpa, entendeu? Aí fica fácil, né? Aí fica fácil, tá? Por isso que eu falei lá na Lua, para você não ficar se iludindo com tudo que o ser de luz fala.
preste atenção também nas atitudes, tá? Porque é muito fácil o cara chegar para você, ou a mulher, não vou ficar ele, ela que sabe, me confundo, ficar jogando a culpa em cima de terceiros, quando na verdade é falta de atitude, coragem, hombridade, sim, dessa pessoa, de assumir que gosta, quer ficar com você, e pá. Porque quando eu já vi várias vezes pessoas fazerem isso, sabe? Quando gosta mesmo, se, por exemplo, você estava com essa pessoa, que tem várias pessoas aqui no canal que fazem os relatos para mim e eu leio, que já foram casados com ser de luz, criaram família com ser de luz, tem filho com ser de luz, tudo. Ser de luz, quando se engraçou com a outra pessoa, virou as costas em 2 tempos. É isso que eu falo. Entende? Claro que eu não vou generalizar, eu só estou dando como um exemplo, tá? Por favor, né? Cada caso é um caso, tá bom? Agora vamos aqui para o Rose Gold. Ah, não, peraí que eu tenho que dar o conselho para vocês aqui ainda. Esqueci, calma aí. Vou dar o outro conselhinho aqui. Um conselho, por favor, para quem se conectou aqui com a primeira. Obrigada. Vamos ver o que saiu aqui. Silêncio sagrado. Se vai ter a ver com a leitura ou não, não sei. Mas, de repente, se não tiver a ver com a leitura, pode ser algum conselho que você precisa ouvir nesse momento, tá? Você não precisa ter certezas externas. A resposta que você procura já vive em você. Olha aí. O que eu falei da lua? O que eu falei da lua? E, inclusive, nessa carta tem uma lua aqui, ó. Bem aqui, ó. Olha aqui. Não falei? Que você tinha que prestar mais atenção em você, no que você estava sentindo, no que isso estava causando de mágoa para você? Antes de buscar fora, respire e volte para dentro. A alma sussurra verdades que a mente ainda tenta entender. E eu diria até mais. Além de tentar entender, tem umas que tenta entender, mas quando entende, entendeu? Se faz a egípcia e fala assim, não entendi. Não é bem isso. Isso é coisa da minha cabeça. Isso é bem coisa de lua. Tá? Então, esse aqui caiu como uma luva, tá? Para esse primeiro grupo. Depois você conta aqui para mim nos comentários. Beleza? Então, agora sim. Vamos para o segundo. Tá? Fez sentido para você? Deixa aqui nos comentários, você sabe que eu gosto de saber. Aproveita para quem está pegando agora, né, a segunda leitura. Já começa dando um like aí para mim, por favor. Botãozinho aqui, ó, canal de membros, tá? Tem coisa bacana lá que eu já tô liberando. Inclusive vai terminar esse final de mês de novembro, que eu só liberei, né, pro pessoal da comunidade do clube, tá? E, enfim, se você quiser mais informações, você olha lá no clube de membros, tem lá os valores, são pequenininhos, não paga nem um cafezinho, você entra, participa e aí você vai ficar sabendo do que eu tô falando, tá bom? Vamos lá? Vamos ver para quem se conectou aqui, mostre para mim, por favor. Vamos ver aqui. Essa toalha aqui é linda, mas ela tem uns bordados que de vez em quando agarra nas cartas. Vamos ver aqui. Eu devia ter tirado de lado, né? Que nem eu fiz da outra vez. Mas enfim, agora já foi. Vou botar assim, para poder fazer o restante. Vou botar aqui esticadinho para vocês poderem ver. Calma aí, deixa eu ajeitar primeiro o negócio. Não começa a pular não, hein? Pula não, que eu já vi você metendo o dedinho para pular. Para com isso. Aí vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver. Deixa eu ver se dá para vocês verem tudo. Ou não. Dá. Tá ótimo. Se precisar clarificar, eu vou clarificar, tá? Vamos lá. Segundo grupo. Imperador. Temperança.
imundo. Engraçado que no primeiro grupo a gente abriu com o mundo e nesse aqui a gente fecha com o mundo. Aqui me parece que o ser de luz, né, começou aqui num relacionamento tendo certeza, tá, do que queria. Mas aqui na temperança me parece que esse ser de luz pode ter pedido um tempo aí, entendeu? Alguma coisa nesse sentido. Ou a pessoa precisando se afastar por um tempo, de repente, sei lá, para se recuperar de alguma coisa. Porque aqui a pessoa estava bem firme. Ou passava muita segurança aqui dentro desse relacionamento, tá? O imperador, com certeza. A pessoa sabia o que queria. Mas a temperança me mostra que ou essa pessoa pediu um tempo, ou precisou se afastar de você por um tempo, não sei. De repente a pessoa trabalha viajando, que também pode, porque aqui a gente tem a carta do mundo. Não sei se a pessoa trabalha viajando, aí precisa se afastar de você, ou se realmente a pessoa pediu um tempo, porque essa pessoa, pelo jeito, tá, vamos dizer assim, passando por uma situação de buscar se entender mais, ou buscando ter uma outra experiência, porque aqui me fala que essa pessoa está passando por um outro ciclo. Pode ser que essa pessoa tenha encerrado um relacionamento com você, que nem eu vejo aqui, ou se afastar de você na temperança, e pode estar, sei lá, querendo manifestar uma volta, também pode, tá? Mas vamos ver, né? Vamos ver aqui. Força. Sei não, hein? Tô achando que esse ser de luz aqui... Meu amigo mago, olha aqui. Esse aqui é boa de lábia, hein? Ah, meu amor, esse aqui é boa de lábia. Esse aqui, se você bobear, ele dá nó em pingo d'água, fala a verdade. Esse seu ser de luz, ele é muito controlador? Ou ele tá querendo, sei lá, que a situação seja do jeito dele, ou alguma coisa nesse sentido? Sabe, por exemplo, porque o imperador mostra muito essa questão da pessoa ter muito controle, ou gostar muito de controle, né? Tem essa firmeza, passa firmeza, essa coisa toda, mas passa até uma segurança, mas também tem esse quê de controle. E quando eu puxo aqui e me vem uma carta da força, me mostra um pensamento de uma pessoa que ou está tentando se controlar para não demonstrar demais o que sente, ou para não voltar com você, caso vocês estejam separados, ou uma pessoa que realmente já deixou claro como que é a situação aqui, tá? Ainda mais com meu amigo mago, ah, meu amor, eita, pô, mas esse aqui, mas pensa, aqui eu tô achando que esse ser de luz tá querendo voltar, hein? Esse ser de luz aqui tá querendo voltar. Porque sentimento tem pra chuchu a beça. Se a pessoa não voltou, é só por uma questão daquela coisa de ser uma pessoa cabeça dura. Não falei que aqui tinha uma questão disso, sabe? De ser controlador ou controlador, não vou ficar ele, ela, você sabe que eu me confundo, né? Aí a pessoa fica querendo controlar, fica querendo, não, precisa ser do meu jeito, ou tem que ser dessa maneira, ou quando eu posso, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Ou uma pessoa que tem dificuldade de, vamos dizer assim, expressar as emoções. Presta atenção no que eu estou falando. As emoções, o sentimento, mas não me parece que é o tipo de pessoa que não consegue falar. Não é isso.
Aqui no meu amigo mago, essa pessoa fala e provavelmente, se vocês estão afastados, a pessoa deu um tempo, ou está distante, porque aqui tem pessoas que eu falei, pode trabalhar viajando, pode ser que essa pessoa esteja em algum outro lugar e não esteja próxima a você, mas essa pessoa está querendo falar com você. Se não quer, essa pessoa vai dar um jeito. Vai dar um jeito de falar com você, de não perder contato com você, porque, meu amor, pode ser uma pessoa controladora, pode ser que, mesmo distante, essa pessoa queira ter certeza de que você ainda está sob, né, o controle dessa pessoa, porque essa pessoa aqui, ó, com esse sentimento todo de lua, e com essa questão aqui de imperador e força, sinceramente, né, aquilo que eu falei, pode ser que a pessoa não consiga se expressar emocionalmente, né, falar tudo que sente, dos próprios sentimentos, mas é uma pessoa que tem facilidade, sim, tá, de que quando quer, vamos dizer assim, armar uma situação para falar com você, ou para saber como é que você tá, sabe, para se chegar até você, nesse sentido. Mas aí, para chegar e falar realmente o que está sentindo, tipo, eu tô querendo ficar com você porque eu realmente te amo. Eu acho pouco provável que essa pessoa consiga fazer isso. Entendeu? Chegar e verbalizar. É isso que eu tô falando. A pessoa pode até demonstrar, mas chegar e falar dessa maneira, acho pouco provável, tá? Aí fica aqui no meu amigo mago, arrumando N situações para ver você, para saber como é que você tá. Se vocês estão juntos, essa pessoa fala com você, provavelmente, né? E pelo jeito sempre, né? Não é um tipo de pessoa que vai deixar de falar com você. E para alguns aqui, a pessoa pode estar querendo sim voltar. Mas vamos ver aqui. Diabo. Eu falei, porra, e eu não tinha aberto aqui a outra carta, virado, né? A outra carta. Olha aqui. Meu amor, aqui tem muito apego e é uma pessoa que, se vocês estão separados, não vejo essa pessoa soltando essa situação facilmente, não. Falei que tinha um quê de uma pessoa que gosta de controlar, mas aqui tem gente que tá voltando, tem ser de luz que tá querendo voltar, tem ser de luz que é controlador, pode estar afastado, mas tá sempre querendo saber como é que você tá querendo marcar território, para saber, sabe? Tipo assim, eu posso não estar com a pessoa, mas eu preciso mostrar que quem é o dono desta bagaça sou eu, entendeu? Meu amigo mago com o diabo, fala sério, hein? Aqui a pessoa gosta muito, só que é uma pessoa que tem, pelo jeito, um temperamento difícil, né? É tipo assim, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço, entendeu? Aí você fala pra mim, você está com essa pessoa fica nessa insistência toda, não fala para você exatamente o que quer, mas também não larga do seu pé, até rimou, porque é uma pessoa que gosta, mas não vai dar o braço a torcer, gente. Aqui eu não vejo essa pessoa realmente abrindo, falando, né? Não, eu faço isso porque eu gosto de você, eu quero ficar com você. Entendeu? Mas tem orgulho, tem essa coisa do ego, mas gosta muito, isso é fato, gosta muito, mas tem essa dificuldade que eu vejo de realmente externar, né? Sentimento. Pode falar de outras coisas, pode falar que deseja você, que quer ter você nos braços, que quer fazer e acontecer, não é sexta sexy, mas eu já tô até vendo, entendeu? O quanto o negócio, né, deve fluir, que é uma beleza que é entre você e esse ser de luz, porque é uma pessoa que, pelo jeito, deseja muito você, tá? Mas assumir, né? Aí fica, aí, meu amor, aí
É que eu falei pra vocês que aqui, meu amigo mago, se vocês bobear, esse ser de luz dá um nó em pingo d'água. Não falei? E aí me sai o quê? Com tendência a carta do diabo. Aí você me diz, esses dois juntos aqui não dão um nó em pingo d'água? Não dão um nó na tua cabeça? Fala pra mim. Fala pra mim que esse ser de luz não dá um nó na tua cabeça. Que você fica doidinha ou doidinho sem saber o que realmente essa pessoa quer com você. Pode, coloca aqui pra mim. Eu tenho certeza que tem gente aqui que fica com nessa situação com esse ser de luz, mandão, me parece ser bem mandão, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço, entendeu? E aí é bom de lábia pra caramba, mas tem essa dificuldade de chegar e falar, cara, eu amo você. Isso aqui tá me parecendo muito, tá? Pode demonstrar de outros jeitos, de outras maneiras, né? Com muito desejo, com muito fogo no parquinho, sabe? Pega daqui, joga na parede, chama de lagartixa, aquela coisa toda, não consegue soltar. Tem uns aqui que pode até chegar e falar para você, isso não é para todo mundo não, tá? Só porque me veio aqui agora eu preciso falar. Que pode chegar às vezes para você e falar assim, mas eu não gosto de você, não, eu fico com você porque de repente, né, é bom, entendeu? Eu gosto desse momento de estar ali com você, mas não é porque tenha sentimento, alguma coisa nesse sentido. Mas não larga do teu pé, que nem eu já falei, que nem eu vi aqui, entendeu? Mas é pura e simplesmente uma questão da pessoa, sei lá, se a pessoa pensa que de repente falar vai parecer mais fraco, porque tem isso, né, gente? Tem gente que acredita que falar de sentimento é fraqueza. Ou vai se tornar fraco diante da pessoa, vai se tornar vulnerável, entendeu? Aí o orgulho grita, que tem muita carta aqui que fala muito dessa coisa do orgulho, percebe? Então assim, se vocês estão juntos, essa pessoa provavelmente, né, deixa muito claro que deseja você, não vai deixar você, pelo jeito não vai deixar mesmo, né? Mas me parece que tem essa questão do ser de luz querer impor muito a vontade dele em cima da relação, tá? E se vocês estão afastados, a pessoa fica ali marcando durinho, entendeu? E aí, quando você pensa que a pessoa já tá lá do outro lado do mundo, a pessoa tá lá. Tô aqui, porque quer marcar território. A pessoa não consegue deixar você. Não consegue. Tá? Aí vamos ver aqui, com baralho cigano. Ah, não, deixa eu tirar uma carta de conselho aqui primeiro, dessa situação aqui para vocês. Que eu tirei no primeiro, tem que tirar no segundo, né? E aí eu vou fazer o baralho cigano e depois tem o oráculo para conselho para vocês, tá bom? Não pula, porque isso é feio, que eu tô vendo vocês já com o dedinho pronto para pular. Não faça isso. Se você quiser dar o like, você pode dar o like agora, tá? Inclusive hypar, porque hypar também é bom. Mas vamos lá. Conselho para nossa consulente que se conectou aqui com essa segunda opção, uma carta de conselho, obrigada. Julgamento. Meu amor, aqui é um convite tanto, tá, para você refletir se, vamos dizer assim, se você não tá se entregando demais por conta de toda essa questão química que eu vejo entre você e esse ser de luz. Mas por que eu vejo uma pessoa se entregando muito no julgamento? E aqui essa carta tá me falando que, cara, tá na hora de você começar a se preservar um pouquinho também. Entendeu? Se preservar,
né, manter um pouquinho também a sua individualidade e principalmente saber impor limites a esse ser de luz, porque me parece que é um ser de luz que é muito controlador, tanto se já se separou ou não, mas fica ali tentando cercar você, controlar você de alguma maneira. Cara, ponha limite. Põe limite. Aqui está me dizendo que não se deixe levar por essa energia que une vocês, porque ali eu vi uma conexão grande entre vocês. Mas a carta do diabo já fala de uma energia que pode, às vezes, ser tóxica. Entende? Então, nesse sentido, essa pessoa pode estar sendo uma pessoa assim em relação a você? Pode, mesmo que você talvez não esteja percebendo. Olha o julgamento aqui. Às vezes você está passando por uma situação em que, com essa situação, com esse ser de luz, com esse jeito do ser de luz lidar com essa situação e com você, você sem perceber, você está passando por uma situação que pode ser, sim, tóxica. Eu vou falar assim, porque senão o YouTube fica perdendo o alcance daqui das coisas, tá, gente? Então, nem tudo eu posso ficar falando aqui, tá? Então, toma cuidado com isso. Toma cuidado com isso, para você não se tornar muito vulnerável na mão dessa pessoa, não se deixar manipular demais por essa pessoa, se controlar demais por essa pessoa. Se você não está mais com essa pessoa, não dê a essa pessoa a abertura para ficar sabendo de você, das tuas coisas, sabe? Vai se desprendendo, nem que seja aos poucos, mas vai. Aqui me pede uma libertação de alguma coisa que pode sim, não estou dizendo que para todos os casos, mas para alguns pode ser essa situação que não é legal, que é tóxica, né, que eu não falei, tá? E você às vezes, né, fica falando, é porque é uma ligação kármica, porque a gente vai e volta, é porque a pessoa é assim, mas, cara, isso é uma alienação mental muito grande, porque a pessoa acaba te prendendo justamente por conhecer você, por conhecer a tua fraqueza. A pessoa não se expõe, que nem eu falei, né? Mas a pessoa conhece você, porque você acaba, sabe, se entregando muito, falando muito, se mostrando muito, e aí a pessoa pega o teu ponto fraco e aí fica nisso, entendeu? E aí, às vezes você quer se libertar, ou quer viver uma outra situação, quer melhorar uma situação, sei lá, que seja amorosa com uma outra pessoa, mas você acaba não conseguindo, porque você acaba, né, presa, né, a essa situação que prende. É difícil de sair, mas aqui pede para que você realmente reavalie essa situação, tá? E observa se você não está se entregando demais, se envolvendo demais e passando, em alguns casos, por uma situação, como eu falei, que não é legal, né, por conta dessa manipulação do ser de luz, que aí fica te mantendo ali presa numa situação e você achando, porque a gente não é uma ligação kármica, aí é difícil, aí o ser de luz fica assim, fica assado, mas eu não consigo deixar o ser de luz. Gente, isso é manipulação também, tá? Nem tudo é só questão de karma, não. Tem ser de luz, que eu nem falei. Meu amigo mago ali com o diabo, eu falei, essa pessoa dá nó na tua cabeça. Aí você fica pensando que é uma ligação kármica. Não é. É manipulação. Entendeu? Então toma cuidado com isso, tá? Então vamos ver aqui o que o baralho de cigano tem para nos falar dessa situação. Obrigada. Agora tá com pressa, né? Buquê. Saíram duas, urso e âncora. Eu falei que esse ser de luz aqui de vocês, gente, é controlador. Aqui o urso tá na parte negativa da coisa, tá? E aqui é como se ele realmente, aqui o baralho cigano tá muito claro para mim.
né? O ser de luz percebe que ele tem esse controle em cima de você. E é como se você não conseguisse realmente reagir, sair. Às vezes você não consegue nem ser mais quem você já foi um dia, entendeu? Porque você fica sempre na dependência, de repente, de uma situação com esse ser de luz aqui. Ah, mas eu não estou mais com o ser de luz. Mas você não fica sentindo que, de repente, você fica pensando nessa pessoa, de repente você não consegue se envolver com uma outra pessoa, porque aqui eu estou vendo, né, você sem conseguir movimentar a sua própria vida, ser você da maneira como você gostaria de ser, por conta, né, da opressão desse seu ser de luz aqui. Tem um ser de luz aqui, opressor? Tem. Tem. Então, toma cuidado com isso, tá? Aqui me mostra que essa situação já pode ter sido linda e maravilhosa, até eu vejo, né, que aqui por conta até da carta do buquê, existe, né, esse envolvimento, essa coisa toda, mas, cara, a que preço? Eu vejo essa pessoa realmente tolindo você. Tolindo. De verdade. Tá? Aqui o baralho cigano tá dando na minha cara falando disso. E eu toquei ali no assunto por conta da carta que saiu para conselho, e acaba que o baralho cigano tá me falando disso aqui, gente. Entendeu? Então, assim, acorda pra vida, tá? Presta atenção, porque o conselho ali no tarô foi bem claro nesse sentido, é porque eu fico tentando às vezes achar as palavras, porque nem tudo eu posso falar aqui, porque senão a gente perde alcance, tá? Aí vamos ver aqui um conselho para você. Espero de fato que você não esteja nessa situação com esse ser de luz. Se tiver, cara, procura ajuda, procura, sei lá, um psicólogo, um psiquiatra, um amigo, uma pessoa da família, seja lá quem for, mas procura alguém para você não ficar alimentando, né, esse ego exacerbado que eu vi aqui nesse ser de luz, tá? Vamos ver aqui um conselho para quem se conectou aqui. Obrigada. Alinhamento sutil. Vamos ver o que diz aqui? Não sei se tem a ver com a leitura ou não, tá? Pode ser que tenha a ver com a leitura? Pode. Pode ser que não tenha nada a ver com a leitura, mas é um recado que, de repente, você precisa ouvir? Pode ser também. Tá bom? Vamos lá. Alinhamento sutil. Mesmo que você ainda não veja, lembra que eu falei do julgamento? Que de repente tinha gente aqui que não estava vendo, né? O quanto essa situação podia não ser legal. As peças estão se encaixando. Então mesmo. Aqui o recado é claro, tá? O universo trabalha em silêncio. Tá? Confie confie. O que é seu está a caminho. Lembra que eu falei lá no julgamento que de repente tem pessoas aqui que às vezes quer, mas não consegue se envolver com outras pessoas romanticamente, amorosamente falando, porque não consegue realmente se desprender dessa ligação com o ser de luz? Eu estou vendo que o universo pode estar querendo te mostrar que existem outras opções além dessas, mas a pessoa fica tão inebriada, né, com essa energia, entendeu? Que você fica nessa. Não, é uma ligação kármica, eu não consigo me envolver com mais ninguém, eu não consigo gostar de mais ninguém, porque você não consegue ver, e aí você não vendo, você não consegue se libertar. Existe até um negócio na psiquiatria, ou na psicologia, que tem agora eu esqueci, em algum momento eu vou lembrar e eu vou falar para vocês. Do pessoal que ficava na caverna, tem um nome. Eles ficavam todo o tempo ali na caverna, preso. A única sombra que eles viam era do pessoal que passava ali para dar comida, os guardas, aquela coisa toda. Quando um saiu da caverna, que eles pensavam que era tudo monstro, eles não viam as outras pessoas, eles só viam aquelas sombras. Então eles acreditavam naquilo. Aí um acabou conseguindo sair, fugiu, uma coisa assim,
E aí quando ele saiu, que ele viu que não era nada daquilo, que o mundo tinha outras coisas, outras, sabe, situações, que era bonito, que dava para se viver do lado de fora, quando ele voltou para a caverna para contar para as pessoas que estavam ali durante todo aquele tempo, criando aquela mentalidade de que tudo era feio, que tudo era monstro, que se ele saísse eles iam morrer, aquela coisa toda, as pessoas que estavam na caverna estavam com aquilo tão intrínseco que acabaram não acreditando na pessoa. Entendeu? É bem isso. Se vocês puderem um Google, vocês vão achar essa história, tá? O invisível cria as bases do visível. Por isso que saiu a carta do julgamento, né? A espiritualidade está querendo falar com você, para você abrir o seu campo de visão para uma situação que às vezes você fica pensando, é karma, porque eu não consigo mais isso, eu não consigo me libertar da pessoa, porque foi magia, porque foi no feitiçaria, porque foi não sei o quê, quando na verdade é o ser de luz ali manipulando você o tempo todo para que ele consiga manter esse controle em cima de você. É o universo aqui te mostrando, cara, abre teu olho, entendeu? Enfim, espero que tenha feito sentido para você. Se fez, deixa aqui nos comentários, você sabe que eu gosto de saber. Agradeço imensamente para quem ficou comigo até agora, mas por hoje é só. Gratidão.